Olá, eu sou a professora Raquel Carvalho e esse é o podcast 2 do projeto Direito Administrativo para Todos. E hoje eu vou começar analisando algo que acompanha o Estado brasileiro desde que mundo é mundo. A gente tem por hábito no Brasil a não ter muito claro no cotidiano, na prática das diversas instituições, o respeito àquela que é a finalidade, a tarefa principal de cada uma das instituições. Porque se nós formos pensar à luz da técnica, o que tem que fazer o Poder Legislativo? Legislar, ou seja, trazer normas que inovem e que tratem as diversas relações. Relação entre cidadãos, entre cidadão e Estado, entre poder público e poder público. Essas inovações, quando da edição de normas, é algo que é de competência do Poder Legislativo. Qual que é a competência do Poder Judiciário? Decidir conflitos. Então, se há conflito entre duas pessoas privadas, uma empresa e um indivíduo, o município e um cidadão, o Estado e a União, não importa, há um conflito de interesses em que as partes envolvidas não conseguem, elas próprias, resolver aquela questão. A saída é bater na porta do Judiciário e pedir para o Judiciário que resolva essa questão. E existe uma atividade que normalmente quem exerce é a própria administração pública, e no Brasil isso significa 3 níveis na federação, porque a gente tem União, tem Estado, tem município, e aí nós temos a participação de órgãos e entidades administrativas nos 3 níveis. Então eu tenho uma secretaria municipal, e eu tenho um ministério, e eu tenho uma agência reguladora, e eu tenho uma secretaria estadual, e eu tenho uma sociedade de economia mista, como por exemplo a Petrobras, ou no Estado, como a Coelba, a Eletronorte, a Copasa. Então eu tenho diversos órgãos e entidades administrativas que fazem coisas diferentes no lugar do Estado. E, a rigor, a administração pública teria essa competência de aplicar o direito e exercer uma atividade que produza, no cotidiano, na realidade, consequências diretas. Não é muito difícil de olhar para a história do Brasil e descobrir que os poderes eles não se conformam muito em ficar dentro das suas próprias caixinhas. Os poderes muitas vezes saem das suas próprias caixinhas e invadem caixinhas alheias. E em especial um desses poderes gosta muito de uma determinada caixinha, ou seja, uma finalidade, um objetivo, uma tarefa que é de outro poder. E aqui eu estou falando do poder executivo, que é muito confortavelmente apropriador de uma caixinha ou outra, que é a caixinha do Poder Legislativo. Se a gente for olhar historicamente no Brasil, decretos-leis sempre foram editados, decretos-leis foram substituídos por medidas provisórias, e é muito curioso porque nos últimos anos o número de medidas provisórias realmente diminuiu muito. E aí as pessoas falam assim, Raquel, mas olha que bom, um país que tinha por tradição, desde a década de 30 do século XX, editar decreto-lei, e que depois da Constituição de 1988, adotou de uma forma muito confortável o uso de medida provisória em excesso, até mesmo fora dos pressupostos que a Constituição exigia, que era, por exemplo, a urgência, que raramente estava presente em boa parte das hipóteses de edição de medida provisória, e isso acabou, porque a gente não tem mais esse volume de medida provisória. Aliás, desde a emenda constitucional 32 isso diminuiu, isso é um fato muito positivo. Você sabe por que isso aconteceu? Eu costumo dizer, é lógico, nós paramos de precisar de medida provisória. Ninguém edita medida provisória se no lugar de uma medida provisória você edita um decreto e com isso você resolve o seu problema. Se no lugar de uma medida provisória você edita uma circular, uma instrução, uma portaria, um aviso, seja lá que norma for dentro da administração, e aquilo resolve a demanda normativa que você tem. Então eu não vou me submeter ao desgaste do presidente da República editar uma medida provisória que pode ou não ser aprovada pelo Congresso Nacional, se editando uma portaria dentro da Anatel, da ANEEL, do Banco Central, eu tenho a minha questão absolutamente resolvida em matéria de demanda pela edição de normas. E aí fica muito claro que os diversos órgãos e entidades administrativas, em alguma medida, acabaram entrando numa caixinha outra, que é a caixinha da legislação. E aí, normalmente, se pergunta, ok, entendi. Então, na verdade, parece que ocorreu uma redução
no exercício do poder normativo do Estado dentro da administração pública, porque diminuíram os decretos-leis, praticamente desapareceram, e as medidas provisórias. Mas, do ponto de vista prático, a gente ainda continua lidando com a mesma realidade, só que trocou alhos por bugalhos. E bugalhos, inclusive, que não tem que passar pelo Congresso. E, na verdade, alguns bugalhos utilizando o espaço que era para ser do Congresso, certo? Certo. Por que isso aconteceu? Aí vem outra questão. A gente precisa entender que o momento em que essa mudança ocorre é um momento em que a sociedade, aí eu estou falando da sociedade brasileira, mas isso é claro que no mundo ocidental tem uma amplitude maior, começou a perceber que a edição de leis no caso do Brasil, Congresso, por qualquer parlamento, ela não é tão técnica como, teoricamente, se quer fazer parecer, crer, e quer se fazer com que as pessoas acreditem. Por quê? Na verdade, quando a gente fala que legislativo legisla, judiciário julga e administração pública executa e administra, a gente quer fazer parecer que as coisas são muito bonitinhas e técnicas e cada uma no seu quadradinho e que é tudo lindo. E que o legislativo legislar significa uma democracia absoluta. A ideia que está por trás do legislativo legisla as pessoas votam nos representantes, os representantes editam as leis e as leis democraticamente editadas vinculam a todos, de forma indistinta e, portanto, igualitária. À medida que a gente começa a perceber com um olhar mais crítico como é que o legislativo legisla e que a gente começa a ver uma divisão de espaços, poderes, com negociações nem sempre técnicas, morais e corretas, como inúmeras vezes percebe-se que acontece no Congresso Nacional. No Brasil, a gente tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada ruralista, a bancada daqueles que exploram determinadas atividades, então das construtoras, que tem interesses os mais diversos possíveis nas legislações e que estabelecem negociações, nem sempre negociações muito vinculadas ao interesse público, da forma comprometida com as necessidades sociais que, teoricamente, a gente pensa no interesse público. E aí, diante dessa realidade, a gente começa a colocar em xeque um pouco essa ilusão de que legislar é editar norma através de um parlamento que, democraticamente eleito, vai criar a norma que a sociedade precisa para atender o interesse público. A gente começa a ver que não é bem assim. Que, na verdade, quem tem poder, na maioria das vezes, econômico ou político por tradição, ou qualquer tipo de poder, hoje, inclusive, poder religioso, poder de outras esferas, ocupa os espaços de poder de legislar e, comprometido aos interesses que justificaram a sua presença naquela realidade, editam normas. E aí eu brinco que o poder legislativo, legislando sob essas bases, ele perde um pouco da legitimidade em face da própria sociedade, em face dos próprios cidadãos. Os cidadãos começam a olhar lá para o parlamento e falar, esse negócio não é tão limpo não. Essa história de que chegar e colocar nas mãos de legisladores o sonho de edição democrática de regras que vão realmente pacificar os conflitos, os mais diversos que a gente tem, e dar respostas boas para a sociedade, nem sempre acontece assim. Problemas que a gente tem em esferas de execução, como, por exemplo, interesse econômico capturando essas esferas, recebendo propina, pagando propina e fazendo com que o desvirtuamento ocorra, é algo que acontece também no Poder Legislativo. E isso fica muito claro. À medida que você tem um combate em relação a atividades administrativas afastadas da moralidade, da ética, da correção, do comprometimento com a justiça social, o caminho é a absorver imediatamente o poder de legislar. Porque aí você sai da esfera de execução e você não está mais discutindo o que é para ser feito. Você começa a discutir qual é a lei que obriga o que vai ser feito. É muito mais perfeito ainda. E quando se percebe isso, se percebe uma outra coisa, porque aí, simultaneamente, o mundo evolui para uma complexidade das relações sociais,
para uma multiplicidade de demandas colocadas para o Estado e para uma série de soluções que requerem imediatamente uma resposta, e resposta normativa mesmo. É preciso que regras estabeleçam o que a gente faz diante dessa bagunça toda, desse tanto de coisa que todo mundo precisa, em conflito, e a gente precisa de alguma regra que conduza quais sejam as atitudes a serem tomadas, tanto pelo Estado como pelas próprias pessoas que são cidadãos, as pessoas jurídicas que são empresas, as pessoas precisam saber como agir. Então a gente precisa de resposta. E quando a gente vê que o processo legislativo é extremamente moroso, é extremamente lento, as respostas que são necessárias são múltiplas, e a demanda por essas respostas em relação ao tempo é de celeridade, então a gente precisa de muita resposta rápida, e isso dentro de um processo legislativo moroso, de um espaço que é rateado, dividido por interesses nem sempre comprometidos com os interesses sociais, isso leva a que você coloque em xeque a própria estrutura que se imaginava, sonhava de forma ilusória como a melhor democracia do mundo. E aí você abre espaço para outras coisas. Tem uma frase que é comum se dizer: quem não dá assistência abre concorrência e perde a preferência. O que aconteceu com o Poder Legislativo foi muito isso. O Poder Legislativo abriu a concorrência, perdeu a preferência, porque não deu assistência. Ele não deu conta de produzir as normas que a sociedade necessitava. E as que produziu, não as produziu de forma perene, de forma contínua e de forma a dar, de fato, as soluções de que se necessitava. Então, diante dessa realidade, a gente abre um espaço para ocupação em uma outra esfera. Então, veja, a gente já está num país em que o histórico é concentrar poder dentro do poder executivo. Então, a gente tem presidentes com tendência de centralização de poder, a gente tem um histórico de retirar do parlamento o lugar, a esfera de realmente editar normas, o executivo assumir isso para executar os seus projetos governamentais. Historicamente, assim, nos últimos 100 anos, no Brasil, no mínimo, isso acontece, para não dizer que desde sempre, e esperamos que não seja de fato para sempre, mas que isso ocorre, esse impulso do executivo de assumir a função de normatizar, é algo que já faz parte do nosso histórico. E a gente ainda está num momento em que há, de fato, uma apresentação para a solução normativa de muita coisa, com o processo legislativo cada vez moroso. Então você tem uma circunstância perfeita para o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, de uma forma progressiva, em progressão aritmética mesmo. As leis passam a tratar de determinados assuntos de uma forma mais comedida. Muitas leis não são editadas. E no lugar dessas leis, a gente tem edição de decretos e de atos regulatórios pelos órgãos e pelas entidades administrativas. Então, você tem resoluções de tribunais de justiça, você tem circulares, você tem avisos, você tem portarias de autarquias. Nas próprias empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas privadas, você tem atos normativos dentro de fundações públicas. Então, dentro da esfera do Estado, há um crescimento dos atos editados por quem administra. Quem administra, administra e também dá uma normatizada. O Legislativo não consegue dar conta da demanda que se coloca em matéria de edição de leis, e aí o Executivo vem e ocupa esse espaço. E é óbvio que o fato da gente ter no Brasil uma federação trina com competências comuns, então a gente tem competência, por exemplo, como meio ambiente, que é de competência federal, estadual e municipal. Editadas algumas leis aí, já com as dificuldades de estabelecimento, quem legisla sobre o que é competência concorrente, aí tem que ter norma geral federal com norma específica do Estado e município, já é uma confusão isso. Não bastasse isso, ainda se tem um espaço para edição de normas administrativas nas esferas das autarquias, das secretarias, dos ministérios. Então você tem uma resolução do IBAMA que fala uma coisa, uma portaria da Secretaria Estadual de Meio Ambiente que fala outra, a norma geral veiculada em lei nacional federal estabelece uma mais diferente ainda, e isso tudo precisa ser interpretado para que se saiba quem
tem que fazer o quê, como e de que forma. Não é exatamente uma coisa fácil. A gente já tem 3 níveis da federação, então a gente já tem Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Não bastasse isso, a gente tem o executivo dos 3 níveis da federação exercendo esse poder normativo. E aí você tem um cipoal de normas que realmente é uma loucura. E volta e meia se coloca em questão a necessidade de organizar. Então eu brinco que alguém fala assim, vamos organizar essa bagaça, vamos dar um jeito de dar ou uma interpretação razoável, ou uma formalização de condutas que possa reduzir o número dessas normas. E no âmbito federal, no mês de abril de 2019, se afirmou que era necessário que se fizesse um revogaço de decretos, portarias interministeriais e diversos atos normativos no âmbito da administração pública federal. Inicialmente parece que a intenção era fazer assim, revoga tudo, depois a gente vê o que precisa. E rapidamente se entendeu a complexidade que é o poder normativo da administração. Nada hoje pode ser feito por atacado no Estado, muito menos a revogação, que no caso significaria retirada, extinção dos atos normativos, sem atenção ao conteúdo de cada um desses atos. Parece que foi colocado numa reunião, inclusive assim, olha, se vocês não tomarem cuidado, a gente tem até no direito penal hoje, e olha que direito penal é uma área do direito que se orienta pela tipicidade. Então, para você ter um crime, é preciso que tudo esteja estabelecido em lei. Isso até a página 2, porque tem um negócio que chama norma penal em branco. Então, por exemplo, a fixação do que de fato é tóxico, que vai caracterizar um determinado tipo de crime, não é feita em lei. É feito em ato normativo da administração. Se você revoga tudo, de repente, você não tem caracterizado que maconha, cocaína, por exemplo, caracteriza crime qualquer dos comportamentos relacionados a esse tipo de substância. O que separa a farinha de trigo de cocaína e torna comercializar cocaína um crime? Uma norma da administração que assim determina. Não dá para se fixar isso em lei, até porque as substâncias ilícitas, elas a cada dia apresentam uma nova conformação. E o processo legislativo é muito moroso, a lei é petrificada, ela tende à continuidade. E em searas em que a mudança, a mutação é frequente, comum, é preciso que se tenha um espaço para a norma administrativa. E aí se colocou, bem, se isso acontece no direito penal, me livre no direito administrativo. E eu lembro para vocês que não só nas áreas em que de fato a administração tem um espaço para estabelecer quais serão os comportamentos a serem adotados, pormenorizando o que está na lei. Em algumas searas nós temos atos tradicionais normativos da administração que ocupam espaços que, se formos interpretar com o mínimo de rigor teórico, são espaços de lei. E aí eu dou como exemplo o decreto que fixa o procedimento do pregão eletrônico. Pregão eletrônico é uma forma de licitação. Nos termos da Constituição, quem trata de licitação, editando normas gerais de licitação e também de contratos administrativos, é a União. Então, nós precisaríamos de uma lei federal que estabelecesse normas gerais de licitação e contratos em relação a qualquer tipo de modalidade licitatória. Se o pregão é uma modalidade licitatória, nós precisaríamos de uma lei federal que estabelecesse os aspectos básicos do pregão eletrônico. Na verdade, a Lei 10.520 prevê o pregão eletrônico, mas os aspectos basilares do pregão eletrônico, que, a meu ver, deveriam todos estar dispostos em lei, como a Lei 10.520, ou uma lei como a Lei 8.666, não importa, ou com uma próxima lei que entrará em vigor, que ainda está em trâmite no Congresso Nacional, não importa. É preciso que se tivesse uma lei federal veiculadora de normas gerais que vinculassem todos os níveis da federação, essas normas gerais. Isso era o mínimo. Hoje a gente tem pregão eletrônico normatizado por decreto do presidente da República. Nós temos decretos estaduais, nós temos decretos municipais. Então, não só o poder normativo é exercido da forma como tecnicamente é adequado, ocupando os espaços de pormenorização política, ou mesmo poder regulatório da administração, de pormenorização técnica de determinadas matérias, há espaços em que a administração pública, o chefe do executivo, exercem a atribuição de editar normas, a meu ver, com todo respeito, fora dos limites. E aí as pessoas perguntam, mas por que ninguém fala nada? Agora imaginem se a gente começa a declarar inconstitucional
porque o decreto que veicula normas de pregão eletrônico ultrapassa os limites que seriam admissíveis nos termos da Constituição, que estabelece que é em lei federal que se edita a norma geral de licitação, e com isso a gente afasta o decreto do pregão eletrônico. Vai fazer o quê? Vai licitar como pregão eletrônico o nome federal? Ninguém tem coragem de fazer um negócio desse. E aqui eu estou dando um exemplo que é mínimo, um tanto quanto óbvio e ignorado pela maioria de nós no cotidiano em que trabalhamos com o direito administrativo e a matéria de licitação e contratos. Mas isso é uma realidade muito comum e que tem trazido muitos problemas em searas que são até pouco comentadas, como o tratamento normativo de servidor público. A gente tem cada vez leis mais econômicas e um espaço muito ocupado por normas que são editadas pela própria administração, ignorando que, por exemplo, tratamento normativo de acréscimos remuneratórios, como adicionais, gratificações, tem que estar estabelecido em lei. Hoje a gente tem muito desses requisitos estabelecidos em decretos, estabelecidos em normas da administração, circulares, resoluções, portarias. E com isso, o que era para ser segurança jurídica vira insegurança clara. Por quê? Porque em algum momento algum servidor vai discutir, vai falar assim, olha, isso não deveria estar tratado em decreto. Essa exigência do decreto, ela é inconstitucional, porque o decreto se pretende lei e isso ofende a reserva legal. E isso submetido ao judiciário, não raro o poder judiciário, pronuncia-se no sentido de afastar as normas da administração pública. Se originariamente a gente percebe que o Supremo era muito comedido no exercício dessa tarefa de controle jurisdicional e de afastar os excessos do poder regulamentar do chefe do executivo e regulatório da administração. Hoje isso não é mais verdade. Então hoje a gente tem o poder judiciário exercendo esse tipo de controle quando o poder normativo da administração é ultrapassado sem muito receio. E isso tem criado situações de insegurança jurídica. Então, quando se afirma, de algum modo, esse negócio está mal parado, tem norma demais, editada por gente demais, de forma isolada demais, e está tudo confuso demais, e a gente precisa pôr na bagaça, não é desarrazoado. Mas como tudo que se faz quando se trata de Estado, tudo depende em como se pretende organizar, aperfeiçoar e fazer evoluir. A ideia de que vamos revogar tudo primeiro e depois a gente resolve, rapidamente foi percebida que não poderia ser assim realizada. A partir do exemplo do que ocorreria com a seara penal, rapidamente se imaginou o que aconteceria na seara da administração pública. E rapidamente se identificou que era preciso um trabalho, caso a caso, para se tratar dessa matéria. E aí a gente percebe que a eleição de quais vão ser os setores que vão ser primeiros afetados não se vincula apenas a critérios técnicos. Então, quando eu revogo um decreto de 1900 e lá vai bolinha, que já não é aplicado, que trata de uma matéria absolutamente relevante, ok, é algo tecnicamente sustentável. Quando eu revogo o decreto que fala de participação social, quando eu revogo o decreto que fala de órgãos colegiados, aí eu já não estou falando de algo que tecnicamente tem uma justificativa e uma legitimidade em si. Tem uma justificativa e uma legitimidade com base na ideologia adotada em determinada época para estabelecer quais são os padrões do Estado de comportamento. Então é assim, tudo que diz participação a terceiros exercendo poder junto do Estado não é importante, tanto que eu estou revogando. Eu estou diminuindo o número de órgãos colegiados. 200 órgãos colegiados é muita coisa, vamos baixar isso para 50. Então, e ao mesmo tempo se tem um novo ato normativo que cria uma comissão de integridade, de moralidade pública para, teoricamente, combater a corrupção. Então, existe um indício aí de qual é o rumo que você deseja adotar dentro da estrutura do poder público. E este critério é um critério passível de discussão, à luz do que a Constituição prevê, à luz da legitimidade social, do rumo adotado em relação a essas condutas e em relação às consequências que daí decorrem. Se da revogação de uma determinada norma administrativa você inviabiliza a atuação do Estado em um setor que é dever do Estado atuar do modo como se estabelecia, aí entra em questão uma outra
característica do regime jurídico administrativo, que é a proibição de retrocesso social. E as pessoas costumam discutir que a proibição de retrocesso social ela não é sustentável em determinados momentos de crise acentuada de determinados países. Como resposta a isso, não raro se afirma, ora, a proibição de retrocesso social ela só é importante no momento de crise, porque no momento em que não há crise, que há crescimento, não há nenhuma justificativa razoável para se retroagir. A justificativa para se retroagir é no momento de crise. E aí a proibição de retrocesso social ela surge como uma garantia daquilo que já esteja disposto em Constituição ou em lei e que não pode ser suprimido, seja por um ato normativo da administração, seja pela revogação de um ato administrativo da administração, seja por um ato administrativo concreto. Você não pode voltar atrás naquilo que já foi objeto de consagração de direitos e de garantias nos termos do ordenamento legal e constitucional em vigor. Isso não petrifica a administração, mas isso protege o que está disposto na Constituição, nas leis, de modo a que não haja desarrasadamente essa supressão. Em algumas realidades, pode haver uma alteração e materialmente se olhar para uma realidade e falar assim, olha, essa realidade que existia deixou de existir. Então, você tinha um órgão colegiado e agora você não vai ter. Por quê? Porque diante de um novo contexto, você buscou qual que era a atuação normativa e administrativa do Estado, que sacrificava menos o núcleo dos direitos que estavam em tensão, e se verificou que aquela alternativa adotada, de fato, era a melhor alternativa possível, à luz, inclusive, de algo que no direito a gente chama de proporcionalidade, que tem alguns vieses, em um outro podcast eu vou analisar isso. O que eu gostaria que vocês percebessem neste momento, e aí muito longe de dar uma resposta única, é que a questão ela é muito mais complexa do que ela nos é apresentada inicialmente. Tá se fazendo um revogaço e vai revogar tudo. Não vai revogar tudo, não é possível revogar tudo. Não é possível suprimir o poder normativo da administração. A gente vive numa realidade em que nós temos de conviver com isso cotidianamente. É uma demanda que no mundo contemporâneo do século XXI não é superável. Não dá para sonhar com o mundo do século XIX, onde as respostas vinham em lei. Realmente não dá para sonhar com isso. Ao mesmo tempo, não se pode esvaziar o parlamento, porque esvaziar o poder legislativo é a forma mais rápida de chegar a um autoritarismo, por pior que seja o parlamento de um determinado país, de uma determinada época. Aquele ainda é um foro importantíssimo para se ter um mínimo de inclusão, de participação democrática, de vozes dissonantes e distintas, por mais que sejam mais fáceis as integrações de determinados núcleos de poder dentro do poder político exercido no parlamento, ainda é um caminho possível, através da eleição, que outras participações ocorram. Então não dá para sonhar com o esvaziamento do poder de legislar. Isso é algo realmente insustentável. A gente vai continuar trabalhando com poder normativo, a gente vai continuar lidando com a demanda de organizar as diversas normas, e é preciso uma atenção cotidiana para não deixar que a demanda por uma articulação, coesão, coordenação das diversas normas do poder administrativo não terminem por desestruturar ações importantes, searas importantes, órgãos importantes, que são fundamentais para a concretização constitucional, que demoraram décadas e décadas para serem construídos. E, com base num discurso que tem um lastro, porque é engraçado, existe um lastro fático, existe uma base real. A gente olha para a realidade e fala, gente, é norma demais, ninguém consegue cumprir isso. Isso é o caos. Isso é real. Só que na hora de consertar isso, a gente tem que ter muito cuidado para essa atividade que é nomeada como tentativa de organizar, de dar mais instrumentalidade, de dar mais eficiência, não ser só um discurso de blindagem de um comportamento de desestruturação, de destruição.
e de se acabar com algo que não era de fato algo necessário de ser acabado. E aí, o que eu acho importante é que a gente mantenha o espírito crítico, um acompanhamento cotidiano, um espírito vigilante do que ocorre de fato na realidade. Por quê? Porque não é cabível um discurso simplista, não revoga nada, deixa confusão. Não é cabível o discurso simplista, revogue tudo e deixa como é que tá para ver como é que fica, aos pouquinhos a gente volta. Não é cabível uma ilusão pueril de que tudo está sendo feito com a melhor das intenções todo o tempo e que não há nenhum risco no procedimento. E é preciso que nós tenhamos maturidade, comprometimento e atenção para acompanhar realmente esse processo. E ao acompanhá-lo, participar de forma a colaborar criticamente com alternativas, com soluções jurídicas, com apontamentos que sejam razoáveis, que sejam proporcionais e que levem de fato ao aperfeiçoamento do ordenamento jurídico. Muito obrigada pela oitiva de vocês, foi muito bacana passar essa meia hora em sua companhia. Um grande abraço.